E a gente já tem aqui Clarissa Oliveira e também Larissa. Estamos combinando de novo, Larissa. Clarissa Oliveira e Larissa Rodrigues, o trava-língua que pega sempre o apresentador, né? Desprevenido. Clarissa, acho que eu começo com você. Primeiro, bom dia, né? Você tá bem? Bom dia para todos que estão aqui com a gente também. Eu queria saber a respeito dessa confirmação, né, dessa intenção de Mauro Cid agora de prestar essa delação premiada à PF. A gente vai precisar ainda da homologação por parte do ministro, né? Mas como é que pegou essa notícia nos bastidores? O que você pode trazer para a gente? Porque, de fato, agora a gente tem a confirmação dessa intenção. Se essa delação vai acontecer ou não, ainda não sabemos, mas tudo indica que sim. O que a gente tem aqui de elemento por enquanto é que há uma vontade de fazer essa delação. A Polícia Federal, segundo informação que foi publicada já pela imprensa, demonstrou intenção de aceitar essa delação e cabe agora, então, ao Supremo Tribunal Federal homologar e formalizar aí o andamento dessa proposta. A expectativa para que essa delação saia do papel é que Mauro Cid implique Jair Bolsonaro de alguma forma. Isso que se espera. Quando a gente conversa com os investigadores, com todos os agentes que estão envolvidos nessa negociação, a gente observa o seguinte, olha, a gente tem muita informação a respeito da participação de Mauro Cid nesse esquema. A gente sabe que ele organizou todo esse processo de venda de joias. A gente sabe também que ele tinha consciência do que estava fazendo, que ele tinha, por exemplo, isso a gente mesmo confirmou aqui, informações muito claras sobre a legislação, sobre quais eram as regras para o caso dele de Bolsonaro querer vender aquelas joias. Não é assim, eu peguei, pus no bolso e levei para os Estados Unidos e vendi lá. Teria que ter havido uma comunicação prévia. E Mauro Cid estava perfeitamente ciente disso, tá? Então, em relação à participação dele, a PF já tem elementos suficientes, ele não tem lá muita coisa que ele possa acrescentar. Então, o que os investigadores esperam é que ele implique de alguma forma Jair Bolsonaro e explique, detalhe, o que a gente falou aqui tantas vezes, a cadeia de comando desse esquema, né? Então, é isso o que está na mesa de negociações. E para que isso tenha validade, para lhe render benefícios, é necessário que ele apresente provas. Então, esse é o pacote que vai ser demandado de Mauro Cid nesse processo de delação. E uma curiosidade, Renan, Larissa, é que Jair Bolsonaro não acreditava de forma alguma que essa delação fosse sair. Eu tenho relatos de pessoas próximas que conversaram diretamente com Jair Bolsonaro a respeito desse assunto durante os últimos meses, recentemente, até mesmo poucas semanas atrás. E ele dizia com toda a clareza, ele falava, Mauro Cid não vai fazer delação, ele não vai fazer uma delação, ele não vai fazer isso, ele é fiel, isso não vai acontecer, a gente tem uma relação de lealdade muito grande. E por que teria mudado? Porque a situação de Mauro Cid se complicou muito, né? Ele sabe que ele está prejudicado e ele tem a oportunidade de obter benefícios não só para ele, né? Mas a família dele está envolvida, o pai dele está envolvido nesse esquema e ele ficou ali numa situação muito acuada. E o que é curioso é que, se essa delação está saindo do papel de fato, que tudo indica que está, o que é muito provável é que ele tenha elementos muito concretos para fazer esse movimento. Por quê? O advogado dele, César Bittencourt, é uma figura radicalmente contra o Instituto da Delação Premiada. Ele me disse em mais de uma ocasião, quando ele assumiu a defesa, que ele não ia propor uma delação premiada para o seu cliente. Ele falou, Clarissa, não acho que é um mecanismo que funciona bem, a gente tem tido muitas contestações. Depois da Operação Lava Jato, esse é um mecanismo que ficou muito desgastado. Então, eu acho que é mais seguro para ele, eu tenho orientado ele nessa direção, que ele faça uma colaboração com as investigações com o objetivo de obter algum tipo de atenuante na sua pena, até porque as provas contra ele são muito contundentes. Para o advogado dele, tendo esse perfil, ter optado por fazer a delação premiada, é porque ele deve ter elementos concretos para isso. Hilário, o que a gente pode trazer depois do que a Clarissa trouxe para a gente, né, desses bastidores e você também apurando, essa cartada na mesa de Mauro Cid também provoca um abalo nas estruturas dos aliados, né, acima de tudo do ex-presidente Jair Bolsonaro e na imagem do ex-presidente também. Como é que está o
termômetro aí nesses bastidores, acima de tudo, nessas pessoas que sempre protegeram e tinham a certeza, pelo menos como a Clarissa nos trouxe, de que Mauro Cid não iria falar, não iria oferecer essa oportunidade de uma delação premiada. Não, eu queria pegar 2 detalhes que a Clarissa trouxe, né? Que Bolsonaro sempre acreditou muito na lealdade de Mauro Cid. Aquela história, né? Amigos, amigos, negócios à parte, nesse caso, justiça à parte, né? Mauro Cid vai pontuando e demonstrando para a Polícia Federal que pode mudar de ideia quando vê a situação dele complicar. Então, se ele não colaborasse, poderia ficar ainda pior a situação dele. Aí ele ia pagar por tudo sozinho. Isso pesou no andar das investigações. E outro detalhe muito importante ainda é sobre como eles não gostam, seja o advogado do Mauro Cid ou mesmo pessoas ali de Bolsonaro, de falar em delação, tanto que eles usam a palavra colaboração. Recentemente, no Bastidores, o Uribe e a Tainá até explicaram pra gente a diferença. Mas nesse ponto eles falam que eles vão colaborar com as investigações para não parecer que estão entregando o Bolsonaro. Mas lá no núcleo, no clã Bolsonaro, essa informação ela chega como se fosse a mesma coisa e de fato é. Chega e assusta sim o clã Bolsonaro. Até porque, outro detalhe, o Pedro trouxe isso pra gente ali e eu vou tentar agora aprofundar, que eu estava relembrando quais os outros escândalos e investigações que Mauro Cid está envolvido. E é isso que preocupa tanto o clã Bolsonaro, porque não é só o escândalo das joias. A gente fala mais do escândalo das joias porque, primeiro, ele é o último que, tomou toda essa repercussão, porque há um entendimento dentro da Polícia Federal, dentro do Supremo Tribunal, que é o que pode mais complicar a situação de Bolsonaro, que teria mais provas concretas, mas a partir do momento que Mauro Cid vem para colaborar, ele está envolvido, e eu fui elencando aqui para eu não esquecer, em outras 3 investigações. Então, fora o caso das joias, tem o fraude nos cartões de vacinação, que isso que o levou de fato à prisão e que ele está preso até hoje, claro, teve as complicações, mas isso que faz com que ele seja preso. E aí entra no detalhe da família que a Clarissa fala, porque ele também teria tido a ajuda da esposa nisso. Nessa investigação do caso das vacinas, como ele fez um cartão de vacina, teria trabalhado para fazer um cartão de vacinação falso para a esposa, para a filha, sem contar o pai que está envolvido, até tudo indica, segundo as investigações da PF, no escândalo das joias. Então vamos lá, escândalo das joias, cartões de vacinação, tem uma suposta articulação para tentativa de golpe de Estado, aí vem aquela minuta, que foi achada na casa do ex-secretário e ex-ministro Anderson Torres, até que ponto Mauro Cid teria trocado essas mensagens com pessoas do próprio Exército para tentar inflar ali os ânimos e tentar instalar esse golpe de Estado. E, por fim, ele foi ouvido também na semana passada. Agora eu até fiquei confusa, tanta coisa se foi na semana passada ou na anterior. Mas na questão desse novo escândalo do hacker com a deputada Carla Zambelli, que teria sido contratado esse hacker, o mesmo hacker da Vaza Jato, para não só grampear ministros do Supremo Tribunal Federal, como para invadir sistemas da nossa justiça, entre eles o Conselho Nacional de Justiça e outras cortes. Então são várias investigações e por isso essa colaboração é tão importante, porque é um entendimento que o escândalo das joias tem provas robustas. Mas e essas outras 3 investigações? Dá para colocar o clã Bolsonaro ainda mais no meio dessas investigações? E é por isso que a Polícia Federal tem tanta expectativa nessa colaboração de Mauro Cid e de seu pai, Lorena Cid. Antes de eu me despedir de vocês, da gente voltar a conversar mais para frente aqui no Novo Dia, eu só queria saber, Clarissa, se tem um prazo, talvez, para essa delação acontecer. A gente sabe que é um rito burocrático, né? Quanto tempo demoraria até a gente ter, por exemplo, um possível aceite por parte do ministro e de fato, Cid ser convocado pela PF? Isso está na mão, neste momento, do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele vai ter que analisar essa proposta. Aí é um prazo que ele próprio, ele tem o tempo dele. Mas o que a gente tem observado, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Polícia Federal, é uma vontade muito grande de dar celeridade a esse caso. Nada tem andado devagar. Acho que a Larissa pode até complementar para mim, mas a gente tem visto com muita clareza que nada anda devagar nesse episódio. Há uma vontade política de fazer com que essas investigações avancem de maneira mais célere e que seja possível chegar a uma conclusão final quanto antes. E por que isso é tão importante? Porque é o que a Larissa apontou, são muitas investigações.
A gente não está falando de um único caso das joias e elas estão todas relacionadas. E o principal elo entre essas acusações que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro é justamente Mauro Cid. Ele estava presente em quase tudo, ou pelo menos tudo do que a gente tem conhecimento. Então, por exemplo, por que ele aparece na história do hacker de Carla Zambelli? Ele estava na sala. As autoridades ali, os investigadores comentam com a gente que uma expectativa que eles têm é que ele possa confirmar algo parecido com aquela frase que o hacker disse que Jair Bolsonaro pediu que ele assumisse, por exemplo, o grampo que teria sido feito em Alexandre de Moraes, queria que ele assumisse a culpa. E aí, essa é uma informação até exclusiva que eu ainda não tinha trazido aqui e eu me lembrei dela agora. Olha que maravilha, tá vendo? Gente, às vezes é tanta informação que a gente perde as coisas, sabe? A gente faz um monte de informação, a gente separa isso aqui, tal, eu vou usar isso aqui agora, não deu tempo de falar tudo, e a gente guarda. Agora, eu tive um relato de gente muito próxima ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que participou de todas essas negociações em conjunto, e uma coisa que me disseram é o seguinte: no caso do hacker, o que Jair Bolsonaro teria relatado, Mauro Cid não estava perto da conversa que ele teve com Carla Zambelli, com o hacker. Eles estariam sentados e Mauro Cid estaria ali na porta, ali longe, mas estava em pé na sala, que ele teria poucas informações, se é que tinha. Então, que há menos preocupação ali com algo diferente que pudesse surgir, mas que em outras situações Mauro Cid estava muito envolvido porque ele tinha participação ativa. Então, quando a gente fala do caso dos cartões de vacinação e do caso das joias, é aí que mora a maior preocupação dentro do clã Bolsonaro. Vamos aguardar para ver o que vem de Mauro Cid nessa delação, mas a gente pode já se convencer de que se a Polícia Federal deu indícios de que tem interesse nessa delação, é porque tem coisa que vem por aí.